Gente, a gente está só testando aqui por enquanto, tá? Testando a conexão. Daqui a pouquinho, às 8 horas, eu vou conversar com o professor Jorge Vicente Valentim. Por enquanto, a conexão. Mandei o convite. O professor está na sala. Mandei o convite. Dividindo a tela. Oi, Elivelto, tá me ouvindo? Te vejo e te ouço muito bem. Ah, beleza, joia. Tá? Esse enquadramento do Instagram, ele fecha mais no nosso ombro, então o plano é mais fechado. Assim, tá bom para ver a tua expressão. Eu acho que eu vou ter que deitar. Espera aí. Mas aí a imagem fica na horizontal. O celular vai ter que trabalhar em pé mesmo, na vertical. Ah, não fica bom para... É porque o Instagram, o vídeo é na vertical. Ah, é sério isso? Sim. Ixi, no Instagram o vídeo é na vertical, o celular tem que ficar em pé. Ixi. Isso. Ele não fica, ele não abre mais do que isso, né? Então, paciência. Cadê o Sky? Tá aqui. Isso. Bom? Pessoal, está excelente. Esse enquadramento está excelente e ainda me permite Então tá ver os ótimo. títulos dos livros que eu vou pegar emprestado depois. Ai, que maravilha! Olha, faltam 2 minutinhos, eu vou pegar minha taça de vinho, tá? Que hoje é Então, vou fazer o sexta-feira, hoje é seguinte: meu dia de vinho. vou Tá? fechar aqui para passar a contar a partir das 8. Mantenha assim, Tá bom. volto a fazer o Mas não convite. preciso desligar a câmera, nada disso não, né? Não, eu que vou fechar aqui, daqui a pouco torno a te convidar. Aí a gente já entra ao vivo. Tá bom? Ah, então tá bom, tá jóia. Você não Até quer deixar já. aberto já assim? Então pode ser, você que sabe. Pega lá o vinho. Pelo A menos gente eu começa. deixa assim. Então tá Imagina, só vou ótimo. pegar o vinho e já volto. Então tá bom. Eu saí, mas eu tô te ouvindo, que esse fone aqui é poderoso. Ai, que maravilha. Eu tinha visto que a Vivian entrou, que a Vivian foi me orientando, o Jorge Fiorini também foi me orientando, é escritor em São Paulo. Deixa aberto. Tem razão, Jorge. Vamos deixar aberto. É melhor. Ai, o vinho já tá acabando, gente. Boa noite às pessoas que estão assistindo, às pessoas que vão nos assistir.
Jorge? Olá. Tinha dado uma travada na conexão, mas voltou. Podemos começar? Quando você quiser. Então vamos lá. Bom, gente, boa noite a todos e todas. A gente está iniciando agora o 18º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. E hoje eu vou ter a oportunidade, o privilégio de conversar com o querido professor, meu amigo, Jorge Vicente Valentim, professor de literatura portuguesa da Universidade Federal de São Carlos, ensaísta, pesquisador, não é? Uma autoridade, uma sumidade em autores portugueses contemporâneos, um grande interlocutor dos novos talentos da literatura portuguesa, querido por grandes escritores clássicos, como o escritor Mário Cláudio, por exemplo, amigo de Albano Martins, um grande poeta, e a gente vai falar hoje com o professor Jorge sobre a sua trajetória, um filme marcante da sua vida, projetos. Vamos provocá-lo também, claro, em relação ao seu acervo na sua biblioteca, que é uma das mais especiais do Brasil em termos de literatura portuguesa. Então eu saúdo com boa noite, com o meu carinho, meu obrigado pela participação. Professor Jorge, seja bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Erivelto. Muito obrigado pelo convite, por participar desse projeto tão bonito e tão necessário, né? Porque, afinal de contas, nós estamos em pandemia e a vida precisa seguir, né? E essa é uma forma da gente parar um pouquinho para falar um pouquinho da vida, não só da vida da gente, mas da vida de uma forma geral, não é? E poder conversar e trocar algumas ideias, enfim. Eu só não gosto muito dessa coisa de autoridade, sabe? Porque eu não me acho autoridade de absolutamente nada. Aliás, eu tenho um medo terrível dessa palavra, porque a autoridade tem a mesma raiz de autoritário, não é? E as cenas que nós estamos assistindo no Brasil atual fazem muita gente repensar exatamente nos significados de algumas palavras, não é? Então eu tenho, assim, Vamos muito reformular. medo dessa palavra. Um especialista em literatura portuguesa, um leitor interessado, um leitor curioso, um leitor entusiasmado, um modesto leitor entusiasmado de literatura portuguesa, né? Tudo bem. Gosto muito mais disso. Jorge, como é o filme da sua vida? O que você escolheu para falar para a gente como ponto de partida para essa nossa conversa? Bom, como você viu, o filme que eu escolhi é aquele filme lá das antigas, né? Um filme de 1989, com o Morgan Freeman fazendo o papel de um professor. Eu acho que é um dos grandes papéis do Morgan Freeman, e para variar, passou praticamente desapercebido pela crítica de Hollywood, né? Até porque não era um filme de grandes proporções, de grande produção, e a matéria também, eu acho que o assunto não devia agradar muito, porque era exatamente sobre uma escola da periferia exclusivamente para negros, né? Essa que era a questão. E como aquele professor, com um método absolutamente duro, rigoroso, não é, ao extremo, e como ele conseguia dosar do lado dessa dureza, o lado humano dele, né, com aqueles alunos, porque ele conhecia de perto aquela realidade, ele conseguiu fazer com que aquela escola tivesse um salto de qualidade, não só em termos de produção, mas em termos de qualidade de vida também para aquelas crianças. E esse filme, na verdade, é de uma época em que, eu costumo falar isso sempre para os alunos, não é? Hoje você abre o notebook, você abre o celular, você entra numa plataforma e você tem acesso aos filmes que já acabaram de ser lançados, né? O pessoal da minha época lembra que lá atrás, na década de 80, década de 90, início dos anos 2000, a coisa não era assim, não é? O filme era lançado nos Estados Unidos e chegava aqui um ano,
às vezes 2 anos depois, né? Esse filme, por acaso, que foi produzido em 1989, eu assisti quase no final de 1990, naquele cinema Palácio, eu já não me lembro mais se era Palácio 1 ou Palácio 2, da Cinelândia, em que passavam esses filmes, que eram filmes, vamos dizer assim, menos chamativos em termos de bilheteria, né? Eu assisti Ligações Perigosas ali, né? Eu assisti Tempo de Despertar com o Robert De Niro, maravilhoso naquele papel, né? também ali, né? Eu assisti Sociedade dos Poetas Mortos ali, entendeu? Então, e eu assisti esse filme no final de 1990, Meu Mestre Minha Vida, com Morgan Freeman, e eu fiquei assim absolutamente impactado com aquilo, porque eu estava no final da minha graduação na UFRJ, eu sou filho, sou neto, sou sobrinho de professores, e eu não me vejo em outra situação, em outra profissão, a não ser a do magistério dentro de sala de aula. Esse é meu ofício. Eu sei fazer isso, modéstia à parte, eu sei que eu sei fazer bem, porque se eu não fizesse bem, eu não teria formado tantos quantos professores que estão espalhados aqui pelo interior de São Paulo, pela capital, pelo Rio de Janeiro, né? por onde eu passei. Então, enfim, então é o que eu sei fazer, eu não me vejo em outra situação. E aquele filme me deixou assim, eu lembro, tão impactado, porque eu sempre acreditei na educação como um instrumento de transformação social. E sempre acreditei nisso. Sempre acreditei. E aquilo me deixou assim, num impacto assim, muito grande, porque eu falei assim, se é para eu ser professor, então eu quero ser professor para poder melhorar de alguma forma a vida das pessoas, entendeu? Então aquele filme, de uma certa forma, está muito ligado à minha trajetória, porque o protagonista é um professor, eu sou um professor também. Apesar de ter feito mestrado, doutorado, mesmo já com mestrado concluído, com doutorado concluído, eu nunca deixei de dar aula para ensino médio. Aliás, eu me divertia dando aulas para o ensino médio. Eu me divertia muito, mas muito, muito, muito mesmo. Tá? A ponto de, eu não sei se eles estão aí, a Priscila Oliveira e o Ricardo Camarão, que são 2 irmãos e que foram meus alunos no Colégio Piedade, na Universidade Gama Filho, e eu lembro que a turma deles era impossível. Eles eram assim, eles não paravam, eles eram muito elétricos. E você chega à turma do 3º ano, está todo mundo a 1000 por hora por causa do vestibular, por causa do Enem, né? E eu lembro que eu tinha feito um trato com eles. Olha só, isso em 2005, 2006, antes de eu vir para São Carlos. 2005, acho que foi isso. Não, acho que foi 2005, sim, ou 2006, alguma coisa assim. Ô, Jorge, desculpa. Oi. Desculpa, só te interromper. Sabe quem está com a gente aqui? Agradecer as pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver, mas muito especialmente a querida professora Lucy Ruas está nos acompanhando, mandando boa noite para você. Muito obrigado pela presença, professora Lucy. Muito obrigado pela presença de todas as pessoas. Desculpa, continua, Jorge. Já vou falar dela também. Então, essa turma, assim, era terrível, mas era uma delícia dar aula para eles. E nós fizemos um trato. Eu dava aula para eles das 7 às 7h50, na sexta-feira. Eu dava aula no primeiro tempo. E dava aula no último tempo, de 11h40 a 12h30. E nós tínhamos feito um trato. Quando eu entrasse em sala, depois de ter feito a chamada, a primeira coisa que eu ia fazer era contar uma piada para eles. E a última coisa que eu tinha que fazer, no último tempo, antes de terminar a aula e dispensar todo mundo, era contar uma piada. Se eu fizesse isso, e não podia repetir, se eu fizesse isso, eles, em contrapartida, eles ficariam absolutamente em silêncio e prestando atenção em tudo que eu falasse.
Aí eu falei assim, bom, então vamos lá, então vamos, se é esse o trato, ok, então vamos fazer esse trato. Gente, e é uma coisa louca, porque eu me vi pesquisando piada. Olha que coisa de louco. Eu me vi pesquisando piada. Tinha acabado de. Tinha acabado de terminar o doutorado, já tinha defendido o doutorado. A internet ainda naquela época era um acesso ainda muito lento, não tem essa facilidade, essa velocidade que nós temos hoje. Então, qual foi a saída? Comprar os livrinhos de piada, né? Eu me vi igual a irmã Selma, do Terça Insana, não sei se vocês já viram. Conheço. Eu comprei um livro de piadas. Eu vou ler uma piada. E vocês vão rir. Se vocês não rirem, adorei a referência. Aqui, e eu vou rezar, porque quando eu rezo acontece. É uma coisa assim. Excelente. E era delicioso dar aula para eles, entendeu? Então, enfim, esse filme, de uma certa forma, me impactou muito nesse sentido, sabe? Ô Jorge, hoje você está em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, né, desenvolve um grande projeto com a literatura portuguesa contemporânea, mas você começa a sua trajetória como aluno da UFRJ e você chega a lecionar, inclusive, no bairro de Campo Grande, que é pertinho aqui de Seropédica, né? Você conheceu aqui Campo Grande, conheceu Zona Norte, conheceu escolas por aqui, né? Fala um pouquinho dessa tua entrada na UFRJ e dessa tua carreira como professor aqui nos bairros do Rio de Janeiro. Ok. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para todas as universidades que você possa imaginar do Gran Rio naquela época. E eu tinha passado para todas. Eu passei para a PUC, passei para Gama Filho, passei para a UERJ, para o curso de Inglês e Literaturas da UERJ, e passei para a UFRJ também. E aí, quando eu fui procurar saber informações sobre essas coisas todas, sobre essas universidades todas, eu escolhi a UFRJ. Eu escolhi a UFRJ. Então, eu comecei em 1986 na UFRJ. Né? E foi assim, foi um momento assim, muito, como é que eu posso dizer para você, muito iniciático para mim. Né? Primeiro porque eu convivi com pessoas espetaculares, com pessoas com quem eu tenho amizade até hoje, por exemplo, a Cláudia Lemos, que foi minha amiga, que é minha amiga, enfim, foi minha colega de faculdade, nós ríamos demais, né? A gente se divertia muito. E foi uma pessoa que me abrigou no alojamento durante muito tempo, não é? Então, para mim foi assim um momento iniciático. E eu morava em Bangu, na Zona Oeste. E eu tinha aula de educação física desportiva às 6h30 da manhã. Eu levantava às 4 da manhã, conseguia tomar meu banho, me arrumar, tomar café e sair de casa para poder pegar o ônibus das 5h20 da manhã, o 393, Bangu, Largo de São Francisco. E que hoje já não é mais Largo de São Francisco, hoje é Bangu Tiradentes. E eu descia exatamente às 6h20, ali em frente ao eu já esqueci o nome daquela loja antiga de pneus, enfim, atravessava e ia correndo, voava até a educação física. E eu sempre chegava um pouco atrasado, chegava às 6h35, às vezes 6h40. E, enfim, então foi um início assim bem difícil, não vou mentir para você não. Foi bem difícil. Tanto que teve um semestre que eu tranquei. Né? Eu não fiz assim direto, eu tranquei um semestre, porque teve uma hora que eu não aguentei a pressão, sabe? E nesse tempo também, antes de eu entrar na UFRJ, eu trabalhava como professor de inglês, eu fui escravo, trabalhei no McDonald's, depois eu fui trabalhar como confeiteiro na Lecador, que é uma loja de tortas no Rio de Janeiro.
eu trabalhei durante 6 meses, tinha que ganhar dinheiro, né, gente? As pessoas acham que eu sou filhinho de papai, não sou filhinho de papai, não. E eu lembro que foi uma coisa assim, super engraçada, porque quando eu fui fazer esse teste no Lecador, eles queriam experiência. Aí eu, na cara de pau, eu disse que eu tinha experiência, mas eu tinha experiência mesmo. Tinha experiência em casa com minha mãe, que minha mãe fazia bolo para fora e quem ajudava a confeitar o bolo era eu. E aí o cara perguntou qual era a minha experiência. Eu falei, minha experiência tal. Eu falei assim, não, mas tinha que ser em carteira. Eu falei assim, meu querido, eu faço isso há 3 anos. Pode colocar qualquer coisa na minha frente, o que eu faço? Eu falei assim, então tudo bem, você vai participar do teste de seleção. E o teste de seleção, eles tinham lá, cada candidato tinha 2 bolos redondos, né? Um monte de recheio, um monte de cobertura, e cada um ia sorteando o que tinha que fazer. E para mim caiu rechear e fazer uma cobertura de uma torta de morango. Gente, ó, foi fácil. Enfim, foi mais fácil do que fazer a soma 2 mais 2. Porque minha mãe cansava de fazer isso, era quando era torta de morango, era torta de pêssego. Eu fiz o negócio, eu fui o primeiro a terminar. Quando o cara olhou, viu, terminou, viu aquela coisa toda bonitinha, né? Toda bem feitinha, né? Nessa época eu já era viado mesmo, né? Porque só viado mesmo para poder fazer um negócio, um bolo assim tão bonitinho, tão perfeitinho e tal. O bolo estava sofisticado. Sofisticadésimo. Nossa, o cara ficou encantado e, enfim, eu fui contratado e trabalhei. Então, o início, assim, na faculdade foi bem complicado. Não vou mentir para você, não. Foi bem complicado. Mas, enfim, eu não tenho que reclamar. Eu tive professores espetaculares. Claro que a gente tem também professores muito ruins, né? E por isso a facilidade que se tem de fazer inscrição hoje pela internet não existia na minha época. Nós tínhamos que chegar às 3h30 da manhã na porta da Faculdade de Letras, no fundão, fazer uma fila com a senha e depois a gente saía correndo de sala em sala para fazer a inscrição por departamento na turma daquele professor X, porque era o melhor professor. Entendeu? Era assim a coisa na época. Então eu tive professores excelentes. Eu tive uma professora de latim que eu amo até hoje, que é a Vera Lúcia, uma professora alta, de olhos verdes. Eu aprendi latim com ela. E tive uma professora de grego, eu não sei se ela gosta muito que eu diga isso, porque eu acho que ela ainda está na faculdade, que é a Shirley. Eu aprendi grego com a Shirley, gente. Maravilhosa. Sabe? Maravilhosa. E, claro, obviamente, nesse elenco de professores que eu tive, assim, sem sombra de dúvidas, para mim, o melhor grupo de professores que eu tive foi do setor de literatura portuguesa. Tanto que se você pegar meu histórico, as minhas optativas, quase todas elas, foram de literatura portuguesa. Eu fui aluno do Jorge, num curso que eu falo até hoje maravilhoso, que ele deu de 5 mulheres escritoras portuguesas, foi a primeira vez que eu tive contato com a Natália Correia. Né? Eu fiz uma optativa com a Ângela Beatriz, espetacular, sobre Antônio Lobo Antunes. Minha orientadora da dissertação do mestrado. Fiz um curso maravilhoso com ela. Fiz um curso querida. muito bacana com o Clécio sobre Fernando Pessoa. Está compreendendo? Fui aluno da Simone Pinto de Oliveira, que foi ela que me apresentou o Virgílio Ferreira. Maravilhosa, espetacular, entendeu? Fui aluno da Tereza Cristina, né? Fui aluno da Gilda. Quem mais, gente? Ai, Jesus. E, claro, obviamente, essa história já é uma história clássica, não é? Acho que a professora que realmente me marcou na faculdade foi a Lucy Ruas. Isso aí eu não tenho nenhum pudor em dizer quando as pessoas falam que fica parecendo puxação de saco. Eu falo assim, mas é mesmo. Porque eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que são boas, não só profissionalmente, mas boas como seres humanos, porque elas também nos ensinam, né, a ter bom caráter, você está compreendendo? E assim, essa disciplina da Lucy de 1989, eu nunca me esqueço. Primeiro semestre de 1989, eu era monitor de literaturas hispano-americanas.
E, como monitor, eu tinha que dar horário à tarde no setor, e então eu tinha direito a fazer na turma especial, que era uma turma na parte da manhã, porque haviam algumas disciplinas que eram dadas na parte da manhã e outras eram dadas à tarde. Essa, literatura portuguesa 4 e literatura portuguesa 5 eram disciplinas da tarde. E eu fiz na turma especial de manhã. E eu fiz... Quem era a professora que estava designada era a Lucy. E essa disciplina, que é uma disciplina que não existe mais, infelizmente, era uma disciplina em que a gente estudava especificamente os Lusíadas e mensagem do Pessoa. Olha, aquele curso transformou assim minha vida da água para o vinho, porque eu acreditava que eu ia ser professor de língua portuguesa a minha vida inteira, porque minha mãe foi professora de língua portuguesa, apesar dela amar a literatura, e essa paixão que eu tenho de leitura vem muito da minha mãe, sabe? Ela diz assim, você pode parar de fazer qualquer coisa como professor, você pode até parar de corrigir prova, mas você não pode parar de ler e de pesquisar. Isso você não pode nunca. Porque professor que não lê, professor que não pesquisa, não é professor. É verdade. É qualquer coisa, é menos professor. Então, e eu lembro que eu fui fazer essa disciplina e a Lucy, assim, muito dinâmica, falava. E ela, às vezes a Lucy falava tanta coisa que eu não conseguia nem acompanhar, às vezes, que era tanta informação. É uma pena, porque eu não consegui achar o caderno. Você acredita que eu tenho meus cadernos de graduação guardados até hoje? Eu acredito. Ô Jorge, a Lucy está falando assim, ó. A Lucy está escrevendo aqui para a gente o seguinte, existe sim, Jorge, agora essa disciplina chama Poesia 3. Agora é Poesia 3. Ai, que bom, menos mal. Graças a Deus. Agora você trata de achar o seu caderno. Exatamente. Pois é, tem tudo anotado lá. E aí eu lembro que a gente começou a ler os Lusíadas e eu li o primeiro canto, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir ler isso, eu não vou conseguir ler isso. E a Lucy deu uma aula, e foi uma disciplina interessante, porque a Lucy não dividiu a turma em seminários. Ela deu todas as aulas, do canto 1 ao canto 10. Ela trabalhou todos os cantos sozinha. Sozinha. Gente, ó, só de pensar esse trabalho todo que a Lucy teve, eu fico cansado. Olha só, coisa, né? Ela é demais. E ela aguentou, e ela aguentou. Mas era uma turma pequena e tinha uma galera assim muito interessada. A Lucy deve lembrar da Sandra, da Rosemary, que eram assim, a Rosemary foi orientando do Sequim, entendeu? E a Sandra foi uma colega nossa que teve problemas de saúde e depois veio a falecer. Mas, enfim, aí chegou o canto 5. Né? E a gente estava lá, deu 9h10, Lucy não apareceu, deu 9h20, Lucy não apareceu. Aí quando foi 9h30, o pessoal já estava se arrumando para sair, a Lucy chegou assim, ela ficou badíssima e disse, gente, vocês me desculpem, deu um piripaque no meu carro. E a Lucy tinha um carro cinza na época. Eu vou lembrar o nome aqui da marca do carro, que eu já não me lembro mais a marca do carro. Ela está dizendo aqui que lembra de tudo que você está falando. Ela lembra de tudo. E aí ela chegou e falou assim, gente, vocês me desculpem e tudo mais. E o carro, eu deixei o carro lá, e só quando eu cheguei aqui perto da sala, eu vi que eu estava sem um livro. Sem os Lusíadas. Alguém pode me emprestar o livro para eu dar aula? Aí tinha umas patricinhas, umas 3 patricinhas, claramente do inglês, óbvio, né? Que eu não suportava o povo de inglês, eu tinha um ranço com o povo de inglês, que era uma coisa assim, terrível. Aí uma delas falou assim, ué, professora, a senhora sempre vive reclamando que nós não trazemos o livro. Como é que são as coisas? Não é hoje a senhora que não trouxe. A Lucy ficou parada, olhando para a cara daquelas garotas. Eu falei assim, gente, ela vai... A Lucy não moveu uma palha. Aí, claramente, eu falei assim, porra, que sacanagem, não é? Era caramelo, uma Brasília. Isso aí. Isso aí. Aí,
eu peguei e me levantei, era naquelas salas de anfiteatro, não é? De escadinha, que eram as salas ímpares, não é? Que ficava do lado esquerdo do corredor, eu me lembro até hoje, F103, que era onde a gente tinha as aulas. E eu desci as escadinhas e fui lá e entreguei. Falei assim, aqui, professora, pode usar meu livro. Aí ele olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, não, meu filho, não precisa, hoje eu vou dar aula sem o livro. Obrigado, tá? Mas obrigado mesmo. Pode acompanhar a aula com o seu livro, que a gente vai, que eu não vou precisar do livro, não. Ela foi no quadro, colocou um esquema no quadro dos pontos que ela ia tratar. Meu querido, pois a Lucy deu aula e foi recitando os versos do canto 5 todos de cor. É assim Eu fui mesmo. ficando assim, ó. Sabe aquela coisa de você ficar assim, assim, sangue de Jesus, o que é isso? Sabe? Sabe aquela coisa de epifania? Sim. Sabe? Eu falei assim, gente, eu vi o gigante da Adamastor na minha frente. Sabe? Incrível. Foi uma das coisas mais assim alucinantes que eu vi. Eu falei assim, porra, se eu chegar a 1/3 do que eu vi hoje, eu já me dou por satisfeito. Ela é maravilhosa. E Virgílio é a mesma coisa. Lendo Virgílio Ferreira, a mesma coisa. Com a minha turma. Arrebenta, arrasa. Não, mas sobre isso eu tenho uma outra história para contar depois. E aí, quando terminou a aula, as meninas saíram com uma cara, como eu costumo dizer, né? Saíram com cara de peito embalsamado. Não sabiam, se fosse avestruz, eu acho que elas tinham enfiado a cara dentro do buraco e tinham se enterrado ali. Porque elas ficaram muito sem graça. Eu olhei para a cara da Rose, olhei para a cara da Sandra, as duas riam. Porque elas entenderam muito bem o que tinha acontecido ali. Do tipo, tentaram me esnobar. Olha, desculpa, queridos, mas vocês têm que comer muito angu. Vocês têm que comer muito angu ainda para chegar. Entendeu? Enfim. Não dá. E aquilo para mim foi assim, foi muito marcante, porque eu falei assim, gente, eu quero ser professor, eu quero dar aula disso. Eu quero dar aula disso, eu não quero fazer outra coisa, eu quero dar aula disso. Sabe? O exemplo na teoria e na prática, não é incrível? Sim. E assim, e aí a partir daí, claro, obviamente, veio a minha monografia no final da licenciatura, que foi sobre a música nos Lusíadas, que foi Lucy que de uma certa forma orientou, corrigiu tudo. Depois, no mestrado, quando eu estava naquela febre, né, naquela onda de fetiche do Saramago, não é? Que eu porque queria fazer o Evangelho, e aí depois, enfim, e nessa época eu tinha acabado de terminar o curso técnico de música, né? Foi aí que entra, então, a mão da Simone Pinto de Oliveira, que chegou e falou assim, Jorge, me diz uma coisa, do que você gosta, querido? Ela falou assim, Simone, eu gosto de música. Eu gosto de coisas que tenham a ver com música. E aí a Simone falou assim, você já leu o Cântico Final do Virgílio Ferreira? Ela falou assim, nunca ouvi falar. Eu falei assim, então faz o seguinte, eu venho amanhã porque eu tenho uma reunião. Você está aqui amanhã? Eu falei assim, estou. Então me encontra lá no setor, tal hora e tal. E eu fui, tal hora estava lá. Aí a Simone me entregou um livro de capa branca, com um círculo azul, que era as capas da Portugália, não é? E estava lá no título, Cântico Final. Elivelto, eu comecei a ler o livro, não parei de ler. Eu fiquei alucinado com o livro. Eu fiquei alucinado com a história daquele pintor, com aquela bailarina, por quem ele se apaixona, mas que não concretiza o sonho dele porque ele tem câncer de estômago, né? E a música toda dentro do livro. O Lago dos Cisnes, Wagner, Tchaikovsky, Mozart, tudo ali dentro. Uma coisa fabulosa. E eu falei assim, é esse livro aqui. Eu agradeci a Simone e falei para ela, é esse livro, Simone. E aí ela chegou para mim e falou assim, bom, ok, agora você já decidiu que você quer trabalhar na sua dissertação. Só que eu não sou a pessoa mais indicada para te orientar.
porque eu sou uma leitora do Virgílio, mas eu não sou uma especialista do Virgílio. A especialista do Virgílio você conhece muito bem. Eu falei assim, eu sei, é a Lucy. Eu falei, pois é, mas nós temos um problema. A Lucy ainda não defendeu o doutorado e ela ainda não está credenciada na pós. Depois que ela defendeu o doutorado, ela tem que esperar 6 meses para poder se credenciar na pós. Aí eu falei assim, Mônica, o que a gente faz? Aí a turma falou assim, eu fico como sua orientadora, você pede a orientação à Lucy, ainda falou assim, mas não fica no pé dela não, porque ela tem uma tese de doutorado para terminar. Mas você já vai fazendo a orientação com ela. Quando ela concluir, você então aguarda os 6 meses e pede transferência de orientador. Para mim não há problema algum. E foi exatamente isso que aconteceu. A Simone com uma generosidade enorme, né? E a Lucy, assim, me abrigou de uma maneira, assim, que eu não tenho como agradecer, enfim. Na época da prova do mestrado, ela facultou a biblioteca dela para eu pegar material, estudar para a prova do mestrado, não é? E eu estava quase desistindo do mestrado. Foi uma época horrível na minha casa, enfim. Eu estava quase desistindo. Aí a Lucy chegou para mim e falou assim, olha, você vai fazer o seguinte. Eu vou tentar pedir como é que se dá o nome? Não é adiamento, não. Aquilo quando você precisa defender, ter mais tempo para defender a tese. Eu estou com a cabeça péssima. Prorrogação. Isso. Eu vou pedir prorrogação para você, mas você vai fazer o seguinte. Isso era final do mês de julho. Você vai, no mês de agosto agora, você vai escrever o esboço da introdução. Isso, prorrogação. E o primeiro capítulo. Você vai ter que me entregar até o dia 31 de agosto. Você tem esse limite. E você vai me trazer, porque quando você me trouxer, e enquanto eu estiver lendo o capítulo 1, você vai começar no dia 1º de setembro e vai terminar no dia 30, o capítulo 2 da tese. E foi assim. É um cronograma com um plano de ação para você. Exatamente. E tipo assim, escrito à mão, querido. Porque nessa época a gente não tinha computador. E máquina Hamilton não dava conta. Era escrito à mão. E por sorte, enfim, mamãe mandou me fazer caligrafia. Lucy nunca teve problema, porque a minha letra sempre foi muito bonitinha. E foi assim que a gente conseguiu terminar. Quando chegou em janeiro, a dissertação estava toda escrita. Nós passamos o mês de fevereiro fazendo a revisão. Eu mandei para uma pessoa para ela digitar no computador. Ela digitou no computador, imprimiu. E foi aí que eu consegui defender. Em abril de 1996, que foi a primeira dissertação, foi o primeiro trabalho acadêmico defendido depois da morte do Virgílio. Foi o primeiro trabalho acadêmico defendido depois da morte do Virgílio. Foi a minha dissertação de mestrado, entendeu? Porque ele morre em março do mesmo ano, né? Enfim, foi assim que eu consegui terminar o mestrado. E aí depois que eu terminei o mestrado, aumentei a minha carga horária nos colégios, onde eu dava aula, claro, obviamente. Você foi emendando uma coisa na outra? Não emendei porque eu achei que não queria mais fazer o doutorado, eu queria ficar só dando aula para ensino médio, até quando eu fui fazer o concurso do Colégio Militar, em 1997. Eu fiz aquele concurso do Colégio Militar, eram 7 vagas para língua portuguesa e literatura, e na área eu fiquei em 3º lugar. E no geral, eu fiquei em 5º lugar. E eu não assumi a vaga. Eu abri mão da vaga. Porque eu tinha uma carga horária imensa no Colégio Gama Filho e eu não queria abrir mão. Hoje eu me arrependo um pouco, mas não tanto. Né? Mas enfim. E aí eu tinha desistido, até que eu percebi assim, bom, enfim, foi, né? Eu estava na escola de música nessa época,
eu estava concluindo a minha graduação em piano, em 1999, e aí abri o concurso para professor substituto no departamento de harmonia, morfologia e estética musical. E eu sempre gostei de harmonia. Por quê? Porque a harmonia, na verdade, toda aquela conjunção de inflexão, de arquitetura do texto, das obras musicais, eu nunca tive problema, por exemplo, de entender tema A, tema B dentro de uma sonata, porque eu entendia como as coisas funcionavam, né? Era a mesma coisa do tipo, você saber que até aquele determinado texto é a apresentação, depois você tem um problema, depois você tem um conflito, você tem o clímax e você tem o desfecho, né? Então eu nunca tive problema. E eu sempre gostei. Eu falei assim, quer saber, eu vou fazer esse concurso. E foram 16 candidatos para esse concurso, era uma vaga só. Até que chegou um professor da escola de música, que eu só vou falar o milagre, não vou falar o nome do santo. Chegou, bichinha teimosa, né? Assim, você não tem condições de competir com um fulano de tal, ele é muito melhor do que você. Ai, rapaz, pra que eu vou falar isso? Logo pra quem? Aí, sabe, aí me veio à cabeça uma coisa que a Lucy tinha me falado uma vez. Se você vai entrar num concurso, não entre para tirar 10, porque tirar 10 todo mundo tira. Entre para tirar 11, se possível, 12. Olha, eu fui na Leonardo da Vinci, eu paguei uma baba. Mas eu comprei o Joaquim Zamacós todo. Comprei aquele outro que era o Harmonia de língua inglesa, que eu já não me lembro mais. Comprei o Schoenberg. Comprei o Tratado de Harmonia do Theodore Dubois, que é o carésimo na época. Mas eu estudei todos os tratados de harmonia que eram utilizados no curso na UFRJ. E aí chegou a hora do sorteio da entrevista. E eu fui o primeiro dos 16. Aí eu falei assim, tudo bem, se é para ser o primeiro, então vamos ser o primeiro, vamos lá. Então estava eu lá 7h30 da manhã para fazer a entrevista. Deixa eu lembrar aqui a banca. A banca foi a professora Arley, o professor Rodrigo. Ai, teve mais um professor, mas eu não estou lembrando quem foi. Eu não me lembro se foi o professor Eduardo, que era organista também, eu não me lembro mais. Enfim. E eu sei que eles me fizeram uma série de perguntas, né? E até uma hora que um deles perguntou assim, mas você vem de uma outra área completamente diferente e com uma dissertação de mestrado que não tem nada a ver com o curso de música. Aí eu falei assim, professor, eu discordo plenamente. Eu falei, o senhor já leu a minha dissertação? Aí ele, não tive acesso. Então, o senhor me permite um instantinho. Eu fui ao quadro, fiz um esquema, olha, foi um negócio assim de louco. Parece, sabe aquela coisa assim que você incorpora? Pois é. E aí, depois eles me perguntaram sobre os métodos de harmonia, eu falei sobre todos eles, como cada um funcionava, enfim. Terminou a entrevista. E eu fiquei assim, agoniado para saber, né, enfim. E acabou, bicho, que eu passei em primeiro lugar, na frente de um maestro, na frente de um compositor, entendeu? E foi assim, uma época maravilhosa, porque de 99 a 2000 eu fui professor substituto na escola de música, e foi ali que, então, a Arley depois falou para mim, você precisa fazer o doutorado. E aí eu levei o meu projeto para a Unirio, e uma professora da Unirio olhou para minha cara e falou assim, quem é esse Roland Barthez? Eu assim, não conheço essa pessoa, nem... Quando ela falou isso, aí eu falei assim, não é aqui que eu tenho que fazer. Aí, eu tinha logo quem para não conhecer? Eu tinha encontrado a Lucy no prédio dela, e ela falou assim, olha, as inscrições se encerram depois de amanhã. Você tem um projeto pronto? Eu falei assim, tenho. Mentira, não tinha nada. Eu fui para casa, fiquei igual louco, montei
montei 2 projetos. Olha a coisa de doido. Montei um só sobre a música, em Virgílio Ferreira, e outro pegando 3 escritores. E quando eu levei para a Lucia olhou os 2 e falou assim, olha, eu amo Virgílio, acabei de defender uma tese, mas eu acho que o seu estudo ia ganhar um escopo muito maior se você optasse pelo projeto número 2, que era um projeto sobre, deixa eu lembrar aqui, com Lisboa Leipzig 2, ensaio de música, da Maria Gabriela Liansol, Rodomel Rododendro, do Albano Martins, e Em Nome da Terra, do Virgílio Ferreira. E foi esse que eu levei, fiz a entrevista e passei em primeiro lugar. Né? E fui fazer o doutorado, fiz disciplinas lá com Carmen, com Lucy, com Simone, com Laura, com a Tereza. Aliás, eu devo muito a Tereza, porque foi ela que me apresentou Pedro e Paula, que para mim é o grande romance do Helder. E para mim Tereza é um dos Cerdeira. grandes romances, um dos grandes romances musicais do século XX, né? Então eu devo muito a ela isso, né? E foi aí então que veio a minha tese de doutorado. Eu terminei antes do tempo, porque eu fui da última turma que o doutorado era em 8 anos. Eu tinha até 2006 para defender, mas como eu queria fazer concurso, eu antecipei a defesa, né? E eu defendi em 2004. Né? E eu lembro que quando eu defendi, quando eu estava para defender, na verdade, abriu concurso para a UFRJ para substituto de novo. Né? E aí toca eu estudar igual um louco. E aí ele disse para mim, por que você está alucinado estudando desse jeito? Todos os pontos que estão na prova, você sabe. Eu falei assim, Luci, por 2 motivos. Primeiro, porque você está na banca, e depois eu não quero que digam, né, que eu só passei porque você estava na banca. A gente sabe que isso não iria acontecer nunca, mas as pessoas falam, e olha que naquela época ainda não tinha nem rede social para a gente falar de fake news, né? Mas a língua do povo, enfim, tinha uma galera ali que tinha veneno na língua. Então, assim, eu não quero que as pessoas falem isso, então eu vou dar o exemplo. E segundo, que você mesmo me falou, vai entrar num concurso, não vai entrar para tirar 10, eu deixo os outros tirarem 10. Eu vou tirar 12 nessa prova. E foi novamente o que aconteceu. Passei em primeiro lugar, né? E foram os 2 anos de aprendizado mesmo, ali dando aula como substituto na UFRJ. Por quê? Porque eu fui pegando todos os pontos comuns das provas e fui utilizando aquilo como matéria para dar aula. Então, eu estava estudando para dar aula, estava dando conteúdo, que a UFRJ sempre pediu, e ao mesmo tempo eu estava estudando para o concurso. Incrível, incrível. Então, foi uma forma que eu consegui equacionar. E isso é uma coisa, você já fez meu curso de extensão, você sabe disso, que eu faço até hoje. Eu dou os cursos, não com os títulos que eu já li, mas com os títulos que eu quero ler e que não tive tempo de ler. Porque eu sei que se eu colocar como ponto de aula, inevitavelmente, eu vou ler, vou estudar, vou pesquisar, vou preparar, está compreendendo? Então eu junto aquilo que eu quero, que me daria prazer, com aquilo que seria, vamos dizer assim, a minha obrigação do meu ofício. Né? E eu consigo juntar as 2 coisas. Hoje, eventualmente, claro, a gente acaba inevitavelmente repetindo, porque você vai dar uma disciplina de século XIX, por exemplo, para mim, não existe disciplina de século XIX português, sem falar da poesia de Garrett, sem falar da narrativa do Camilo e da narrativa do Essa. Né? Então, enfim, isso não tem como escapulir. Agora, claro, obviamente que você não é obrigado a ficar dando o mesmo livro do Camilo todos os semestres. Não é? Você também não é obrigado a dar todos os romances do Essa, o mesmo romance do Essa, todos os semestres. Você tem um leque de opções aí para você poder dar o conteúdo a partir de um objeto diferente.
Então, acho que foi um pouco isso também, entendeu? Ô Jorge, conta pra gente como foi o último dia que você deu aula no Colégio Marista, depois de ter passado para a Universidade de São Carlos. Ai, foi doloroso demais. Foi muito doloroso. Não só no Marista, no Colégio Piedade também. Porque eu amava dar aula para aquelas turmas. Eu amava demais dar aula para aquelas turmas. No Colégio Piedade, então, eu tive assim, eu estou tentando até hoje localizar esse aluno no Facebook, não consegui. Teve um aluno, eu não consigo, gente, eu não consigo lembrar o nome dele. Eu tenho a foto dele ali no caderninho que eles me deram, mas eu não tenho o nome dele ali. Um aluno chegou para mim e falou assim: professor, eu perdi meu pai quando eu era muito novo. Mas se eu tivesse conhecido meu pai, eu queria que ele fosse igual ao senhor. Gente, aquilo me doeu tanto. Quer dizer, claro, obviamente, eu fiquei feliz, fiquei emocionado. Mas aquilo me doeu tanto, sabe? O menino me abraçou, chorava copiosamente. Né? O Ricardo Camarão, que sempre foi elétrico, não é? E que assim, era sempre muito durão, não é? Eu vi o Ricardo Camarão chorar no dia que eu me despedi da turma, não é? Sabe? Agora, no Marista, talvez pelo fato de eu dar mais aulas durante a semana no Marista do que no Colégio Piedade, o meu contato com o Marista era maior. Entendeu? Tanto que quando eu defendi o meu doutorado em 2004, não sei se a Lucy vai lembrar disso, saiu uma van do Colégio Marista com a turma que havia se formado em 2003 para assistir a minha defesa na UFRJ. E quando eu terminei de fazer a apresentação inicial da tese, eles aplaudiram no meio da defesa. Lucy deu uma risada tão gostosa. Aí eu falei assim, pois é, defesa também tem essas surpresas. E as quebras dos protocolos, elas são permitidas. Que não é comum, né? Que não é comum esse tipo de situação. Exatamente. Então, assim, para mim foi assim, muito doloroso, porque para me despedir dele, gente, foi muito, assim, eu tinha uma turma, em 2006 tinha uma galera, assim, absolutamente bacana. André, Diogo Coimbra, que é advogado hoje. E ao longo do Marista passaram outros alunos, né? João Gabriel, Leonardo, Gustavo, o Igor e a Carolina, que foram um casal que eu vi se formar no ensino médio, e hoje eles têm um filhinho lindo que acabou de completar 1 ano. Bonito. Entendeu? Rafael, Leonardo, Natália, Marcelo, Marcelo Esperandio, Tainá, que eu não me lembro mais o nome dele, que era um menino que tinha um cabelo indígena e que todo mundo chamava de Tainá, não é? Por causa daquela personagem da Indiazinha. Né? Então, assim, e eu lembro que quando eu cheguei para o irmão José e falei para ele, olha, eu passei num concurso público no interior de São Paulo, eu vou para lá porque a qualidade de vida é melhor, né? É um emprego público, e para dar uma coisa que eu sempre quis, que é ser professor de literatura portuguesa. Né? E eu queria que o irmão me demitisse, para eu não perder o meu FGTS. Aí ele levantou, foi no arquivo, pegou uma pasta no arquivo e abriu, e era uma pasta que os diretores do Colégio Marista faziam de cada docente. E a minha avaliação, assim, todos os itens que eu fui vendo, estava tudo marcado. Excelente, 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 excelente. E ele falou assim, Valentim, eu não tenho como te demitir. Porque se eu te demitir, eu vou colocar em risco, inclusive, a minha direção no colégio. Porque como eu vou justificar a demissão do meu melhor professor? Não tem como.
E foi uma coisa assim, tão bacana, porque quando a Lei 10.639 foi promulgada em 2003, e em 2004 começou aquele agito nas escolas, né? Em 2005, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu quero que você faça um plano de estudo dentro da sua disciplina para o pessoal da terceira série do ensino médio, e eu quero que você inclua escritores africanos de língua portuguesa. Você acha que você consegue inserir dentro desse conteúdo? Eu quero que os alunos tenham isso. Né? E eu falei, não, irmão, vamos lá, eu vou tentar fazer, não me custa nada. E aí eu já tinha tido a disciplina com a Carmen no doutorado, né? E aí montei aquelas coisas com contos e tal, enfim. Foi uma coisa assim, bem... Carmen Tindó, não é? Carmen Tindó, exatamente. E aí chegou o dia que eu tive que assinar minha demissão. Eu me despedi de todo mundo, foi um chororô terrível. E, obviamente, eu fiquei na minha, não chorei, não fiz nada. Mas quando eu sentei no RH, eu esqueci o nome do funcionário agora, e ele me entregou a ficha para eu assinar, eu não aguentei, eu me debulhei em lágrimas. Eu chorei. Ele me abraçou. Aí falou assim, meu amigo, seja feliz, porque eu acho que é o que você escolheu e você tem todo o direito de fazer isso. E, enfim. E aí foi isso. Quer dizer, mas foi um período maravilhoso da minha vida. Eu não tenho nada que reclamar. Nada. Me diverti muito. Olha, você não tem noção de como eu me diverti com aquela gurizada. Teve uma vez que foi alguma aposta que eles fizeram, que eu fiz com eles, e eu perdi a aposta. Era alguma coisa de jogo. E o prometido era que se eles ganhassem, eles iam ter que me levar para um bar bom, para a gente poder comer e beber. Mas se eu perdesse, eu que ia ter que levar os 3. Olha a despesa. Perdi a aposta. E aonde a gente foi? Garota de Ipanema. Eita. Olha, mas foi divertidíssimo. Foi tão divertido que teve um menino que, quando a gente saiu, ele vomitou na rua e perdeu o tênis dele. Caramba! Perdeu o tênis dele. Mas a gente conseguiu achar o tênis. Pelo menos ele não chegou descalço em casa. Mas foi assim divertidíssimo. E claro, obviamente, graças a Deus, nenhum deles era mais aluno do colégio. É bom que isso fique claro, não é? E todos eles já tinham mais de 18 anos. Uma confraternização entre amigos. Foi uma confraternização entre amigos. Ótimo. E até hoje, quer dizer, eu converso muito com ex-alunos do colégio, sabe? E tem assim um carinho enorme por essa época. Você foi finalista do Prêmio Jabuti com um livro que é uma referência nos estudos de literatura portuguesa contemporânea. Fala um pouquinho desse livro e fala um pouquinho dessa época da tua vida, dessa pesquisa. A gente está chegando quase ao final da nossa conversa, mas eu não posso deixar de perguntar isso para você e não posso deixar de falar sobre os cursos de extensão e teus projetos para o futuro. Tá, Jóia. Então eu vou tentar resumir bem rapidinho. Eu gosto do seguinte. Quando eu passei para a UFSCar e eu fui para a Abraplip de 2007 na USP, o Mário e o Emerson, que são 2 amigos queridíssimos, porque eu tenho assim, uma admiração enorme, eles fizeram uma recepção na casa deles. Eu fui, Luci foi, quem mais? Eu acho que a Ângela Beatriz também foi, já não me lembro mais, enfim. Foi muita gente. E eu lembro que o Mário e o Emerson me encostaram na parede e chegaram assim, viado, o negócio é o seguinte, você tem que estudar o homoerotismo e as dissidências sexuais na literatura portuguesa. Aí eu falei assim, mas gente, Emerson, você já tem, sua tese de doutorado é sobre o Alberto, pelo amor de Deus. O Mário é referência no Alberto. O Mário é autor dos primeiros textos aqui no Brasil sobre o Alberto, gente. E os Mários têm textos de referência mesmo sobre o Alberto. Eu falei assim, e eu vou estudar poesia? Eu falei assim, aí o Mário falou assim, não, você vai estudar ficção. Aí eu fui procurar, e realmente, naquela época,
eram pouquíssimos estudos sobre a ficção portuguesa que falavam sobre o tema. E aí eu fui começar a procurar. E foi a partir disso que nasceu o projeto de pós-doutorado, que em Lisboa não foi visto assim com bons olhos. E aí eu procurei a professora Isabel Pires de Lima no Porto, que olhou o projeto, amou o projeto e diga, venha para o Porto. Vai fazer. E aí foi que eu tentei a CAPES primeiro e depois a FAPESP. A FAPESP eu ganhei de prima, tudo mais e tal. Mas na época, assim, os custos da FAPESP eram em dólar, não eram em euro. E aí eu teria que fazer duas conversões, não é? Dólar para real, real para euro. E os da CAPES já eram direto em euro. Só que a CAPES, o primeiro parecer que eu tive foi negativo. A Lucy deve lembrar disso, que eu mostrei para a Lucy quando ela foi para uma banca de um aluno meu, lá na UFSCar. E quando a Lucy leu, eu falei assim, mas Jorge, isso aqui é preconceituoso até o último fio de cabelo. A pessoa dizia que o meu objeto de estudo, que a minha pesquisa não existia, porque o meu objeto de estudo não existe. O meu objeto de estudo não existe, ou seja, não existe dissidência sexual nem homossexualidade na ficção portuguesa depois de 74, que era o meu objeto. Pois é. E, ao mesmo tempo, elogiava a minha bibliografia. Eu falei assim, hello? Não está batendo. Como é que o meu objeto de pesquisa não existe e a pessoa elogia a minha bibliografia onde estão os objetos citados? Ah, e não teve outra, querido. Eu fiz um pedido de revisão de aproximadamente umas 6 páginas. Fui ponto a ponto e mandei. Aí veio a resposta positiva. Ai, que bom. Né? E aí foi quando eu fui para lá, pesquisei, e a Isabel assim, foi generosíssima nesse ponto, porque ela me apresentou o Mário Cláudio, ela me apresentou o Posidônio Cachapa, ela me indicou os lugares onde aconteceriam os lançamentos livres, e eu fui. Né? Então, assim, foi uma pessoa generosíssima, porque eu tenho uma admiração enorme. Né? E aí, eu transformei o relatório final, que deu aproximadamente umas 360 páginas, em espaço simples. Uau! Você escreve muito. Simples, você é um fenômeno. 360 páginas. E eu decidi fazer um recorte, eu tirei as entrevistas e publiquei as entrevistas em periódicos e transformei em livro. E quem me ajudou a achar o título do livro, porque no projeto era um título enorme, que da garganta o pássaro se desprenda, que é a última frase do romance do Guilherme de Mello, eu comecei a ler alguns poemas e eu cheguei ao poema de Castelos, do João Miguel Fernandes Jorge, em que, num determinado poema, ele diz que corpo no outro corpo é o nome do amor, quando um corpo procura o outro e um não cessa de buscar o outro. É uma das coisas mais bonitas que eu já li. É lindo. E aí foi o André chegou e falou assim, tá aí o título do teu livro. E foi da onde surgiu Corpo no Outro Corpo. Né? E eu me candidatei ao Jabuti e eu falei assim, eu não vou nem chegar na final, porque é um prêmio que é muito mais dedicado à literatura brasileira, à literatura latino-americana, tudo mais e tal. E quando eu vi, eu estava entre os 10 finalistas, e assim, um dos maiores orgulhos que eu tenho até hoje é de ter sido finalista junto com um ex-aluno meu, que é o escritor Jorge Ialange Figliolini, com o primeiro livro de contos dele, Somos Mais Limpos pela Manhã, e foi ele que me deu a notícia quando nós estávamos na Abraplip de 2017 em Curitiba, na sala da Teolinda Gerson. E ele me ligava, e eu não podia atender porque eu estava na mesa da Teolinda. E aí ele me manda um zap assim, atende, porra! Aí eu tive que sair para poder atender. Aí ele chorando no telefone, Jorge, nós somos finalistas.
Eu falei assim, nós somos finalistas de quê, criatura? Do que você está falando? Que eu já nem me lembrava mais. Nós somos finalistas do Jabuti! Olha, aquilo foi assim, uma coisa espetacular. E aí eu lembro que eu liguei, a primeira pessoa para quem eu liguei foi o Weber, que foi a primeira pessoa para quem eu dei a notícia, claro. Aliás, um beijo para o Weber, viu? Muito querido, sempre muito atencioso, muito gentil. Um beijo para ele. Sempre, sempre. E a segunda pessoa para quem eu liguei foi para a Lucy. Que lindo. Você está acompanhando a gente aqui. Lari Lisboa está dizendo aqui, ó, lindos. Para mim e para você, viu? Vamos dividir esse elogio nesse momento. Então, beijo, Lari. Muito obrigado. Assim, e o livro ganhou assim, teve uma repercussão muito grande, eu acho exatamente por causa do tema que ele aborda, que é exatamente o homoerotismo, ou aquilo que nós chamamos hoje de dissidências sexuais, na ficção portuguesa depois da Revolução dos Cravos. Então é um texto que se dedica exclusivamente a isso. Exclusivamente a isso. Então teve um boom. Olha, só de... Eu ia falar... Depois eu falo isso, mas só em segredo. Mas só de ter ficado numa lista em que estavam Leila Perrone Moisés, Álvaro Cardoso Gomes, né? Aquele rapaz do Ricardo Ianasti, que tem um ensaio lindíssimo sobre Murilo Rubião. Aquele texto, eu não sei como aquele texto dele não foi premiado, meu Deus. Vivi Furlan está dizendo, Jorge, querido, saudades. Também, Adri está dizendo boa noite para gente. Todo mundo também, aqui cumprimentando querida. você. Também, saudade de todo mundo, das nossas aglomerações. E foi assim que surgiu o livro e ele tem tido uma boa recepção. Graças a Deus. Maravilha. Entendeu? Incrível. Ô, Jorge, a gente está chegando então à reta final. Claro que eu vou ainda abrir para suas considerações finais. Mas, assim, aproveitar o espaço para publicamente agradecer a você, à Universidade Federal de São Carlos, pelo curso de extensão maravilhoso que você, através da universidade, promove, né, sobre a nova geração, ou os novíssimos, ou os novos escritores, ou as obras mais contemporâneas em prosa da literatura portuguesa. E, muito particularmente no meu caso, claro, cada um que faz vai contar uma história de afetividade, de envolvimento, né, de crescimento pessoal e acadêmico através desse curso. Mas no meu caso, muito particularmente, no meu caso pessoal, ver você atuando, ver a tua organização, a qualidade do teu texto, a qualidade das colocações que você faz, uma coisa que é admirável, que é esse trânsito que você constrói com os novos autores, com as editoras, e é uma coisa meio uma bruxaria que você faz, porque o Lobo Antunes lançou em Lisboa o livro um dia, 3 dias depois você já está com o livro em mãos, e já leu, e já vai fazer resenha. Enfim, isso só para citar um dos exemplos. Mas assim, sem exagero nenhum, você é uma referência, você é um querido dessa nova geração, porque você é, como você falou no início da nossa conversa, um leitor atento, um leitor respeitoso, que valoriza, que questiona e ensina os seus alunos, e eu como um deles, né, um desses alunos, dessas alunas, tive a oportunidade, através desse curso que você promoveu em 2020.2, em 2021.1, de ter sido seu aluno e ver a qualidade do seu trabalho, conversar com esses autores, ler obras que ainda, naquela ocasião, nem algumas delas nem haviam saído no Brasil. E você fez essa ponte, você faz esse intercâmbio que é de formação assim, inestimável. E assim, você trabalha com entusiasmo, com amor, e qualquer uma pessoa que ame literatura, que seja um profissional, né, e veja você trabalhando, tende a se espelhar na sua conduta, na sua postura. Então eu quero agradecer publicamente a quem está nos vendo, agradecer a você, e eu sei que as pessoas vão nos ver no futuro, e esse é um testemunho que eu quero que fique registrado, de como esse curso foi importante para mim. E quero te perguntar o seguinte, para 2021.2, tem um novo projeto, tem um novo curso, você pode falar um pouco sobre isso? Sim. É o curso que está com as inscrições abertas, não é? Você deve lembrar que foi uma coisa que nós conversamos ao longo das duas últimas ofertas, né, em que muitos ainda, quando a gente começava a falar assim, porque a fulana de tal, de uma certa forma, herda um pouco
daquilo que a Julieta Monginho, daquilo que a Inês Pedrosa, daquilo que o Jacinto Lucas Pires, que o Posidônio Cachapa, e as pessoas ouviam os nomes e não tinham esse contato, entendeu? Então, para a gente poder conseguir estabelecer o elo entre o que essa nova geração está fazendo e aquilo que outros e outras, antes deles e delas, fizeram na última década do século XX, que é aquilo que o Miguel Real vai chamar de geração de 90, que na falta de um termo melhor, eu acho que é absolutamente adequado, eu não tenho nada contra, né? O que é que eles, na verdade, fizeram, entendeu? Então, esse novo curso é um curso dedicado exclusivamente, como eu fiz na novíssima ficção portuguesa, com 6 nomes, sendo 3 mulheres e 3 homens, sempre meio a meio. Tá? E com nomes que efetivamente têm alguma coisa a contribuir. Claro que, veja, é uma escolha particular, é uma escolha minha. Você está compreendendo? E vai muito em cima daquilo que eu já tinha dito para você, quer dizer, de autores cujas obras eu sempre tive vontade de escrever sobre, mas nunca tive tempo. E eu sei que, inevitavelmente, no final desse curso, eu vou sair com alguma coisa escrita sobre eles. Né? Sobre a Julieta Monginho, vai sair um artigo meu agora, junto com o Orientando, e deve sair um outro artigo sobre o penúltimo romance dela, na Diacrítica, da Universidade do Minho. Né? Sobre o Posidônio também tenho coisas escritas, né? Mas sobre a Helena, sobre a Inês Pedrosa, sobre o Manuel Jorge Marmelo, que é um escritor de que eu gosto muitíssimo, e o Jacinto Lucas Pires, que é talvez uma das vozes mais criativas dessa geração. É um dramaturgo espetacular. E o último livro dele de contos sobre a pandemia, que se chama Doutor Doente, é uma coisa de se tirar o chapéu, gente. Eu só fico com pena que esses escritores não sejam publicados aqui. É verdade. Para que o público leitor tenha acesso. Então, esse é o curso de 2021-2, que já está programado. As inscrições estão abertas. Exatamente. Agora, os outros 2, de 2022-1 e 2022-2, o esqueleto já está pronto também. Dos dois. É você, e não seria de outra forma. Já está pronto, tá? Pode ser que tenha uma ou outra alteração, mas o esqueleto já está pronto. Mas porque eu tenho que me organizar, meu filho. Com a quantidade de cabelos brancos que eu tenho na cabeça, eu costumo falar isso para os meus orientandos, né? Se titia não se organizar, titia se perde. Não é? Então, eu tenho que me organizar, não tem jeito. E as coisas funcionam bem assim. Quem quiser se inscrever, as inscrições estão abertas, pode olhar lá na minha página do Facebook ou na página da Letras UFSCar, que também está, e também na página do PPG-LIT UFSCar. Está lá as informações, vai até dia 19 de agosto agora, o e-mail está lá, enfim. Então, pode olhar, e são todos muito bem-vindos. Tá? São todos absolutamente bem-vindos para a gente poder se confraternizar e dialogar em torno desses livros. E esse curso tem sido, assim, para mim, uma experiência absolutamente maravilhosa, eu diria mesmo libertadora, não é? Eu agradeço. Nós estamos presos pela pandemia, não é? Eu agradeço e recomendo a todas as pessoas. É um curso fantástico e o Jorge é um professor, é um pesquisador de excelência, além de ser divertidíssimo, desde que você não tente pegar os livros dele. Brincadeira. É uma provocação. Jorge, agradecer muito a você. Antes que eu não posso deixar de falar uma coisa. Não posso falar uma coisa, Elivel. Eu acho que esse trabalho que eu venho desenvolvendo, ele tem uma participação aí fundamental, que é dessa jovem pesquisadora, que é uma professora brilhante, é uma ensaísta espetacular, e que tem partilhado comigo essa paixão pelos novíssimos, que é a professora Gabriela Silva, que é a professora visitante da Universidade Federal de Lavras, né?
que é uma pesquisadora espetacular, gente, espetacular. Incrível. Né? E com uma sagacidade de leitura que é realmente uma coisa impressionante. Sabe? Então eu queria mandar um beijo para ela, se ela estiver me ouvindo. Beijo para ela. Porque a participação dela é sempre uma participação extremamente enriquecedora. É verdade. Extremamente enriquecedora. E ela é um doce de pessoa, a gentileza em pessoa. Ela é espetacular. Espetacular. Finíssima, um trato assim, um conhecimento fantástico, realmente. Jorge, agradecer a você, agradecer as pessoas que estão nos assistindo, aproveitar esse momento ainda diante de você para convidar o público que nos assiste, né, para que na próxima segunda-feira, o 19º episódio do projeto O Filme da Sua Vida, eu vou conversar com a professora de literatura brasileira de português, cantora gospel, Aline Santana. Ela vai falar da sua trajetória como professora, da sua carreira como cantora, vai conversar um pouquinho com a gente na próxima segunda-feira. Agradeço demais a você, ao Weber, que nos ajudou, e abro espaço, então, para suas considerações finais. Bom, eu só quero agradecer, eu quero mandar um beijo muito grande para a Lucy, ela sabe que ela mora no meu coração e ela sabe, eu canso de dizer isso, né? Eu não seria o profissional que eu sou hoje se não fosse por ela, isso aí eu canso, não canso de falar isso, não é? Por isso a admiração que eu tenho, não só por ela, mas pela família dela, porque eu acabei ganhando mais 3 irmãos também, não é? E a saudade que a gente tem também de seu Zé Carlos, não é? Então eles me abrigaram e eu sou até hoje grato o fato da Lucy ter apostado naquele moleque que desceu as escadas daquela sala lá da F-103 para oferecer o livro para ela. Então eu sou absolutamente grato, isso não há como, né? E da mesma forma como eu não posso ser grato ao meu marido, não é? Óbvio. Né? Costumo dizer que por trás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? Lamento, eu não sei se eu sou grande, mas que eu tenho um grande homem na minha frente, do meu lado, atrás de mim, isso com certeza, porque o Weber tem sido assim, a pessoa fundamental para tudo que eu faço. Né? E para os leitores que estão aí, busquem esses escritores, não é? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, podem buscar no Google, é só colocar Revista do CESP, CESP, que é do Centro de Estudos Portugueses, o FMG. Tá? O próximo dossiê dessa revista é um dossiê organizado por mim e pela Gabriela, e que vai sair aí uma série de ensaios, resenhas, entrevistas, só desses escritores que surgiram depois dos anos 2000. Lucy, você vai se inscrever no meu curso, Lucy? Você tá doida? E agora, hein? Falar diante da mestra sempre é... Lucy, gente, que isso? Lucy, um beijo para você. Muito obrigado por tudo. Um beijo, Lucy. Um beijo grande. Olha que a gente ainda vai se encontrar no Rio para tomar muito vinho, viu? E tricotar bastante, que a gente tem muita coisa para tricotar. A gente não tricota há mais de um ano. Então você já imaginou, né? Penélope vai ficar no bolso, Lucy. Porque a gente vai costurar, descosturar, costurar. O Ulisses vai voltar para Ítaca, vai sair, vai voltar de novo, vai sair, vai voltar de novo, e a gente ainda está tricotando. Tá bom? E agradecer a você, Erivelto, pela oportunidade de conversar um pouquinho, não é? E claro, obviamente, sem perder o humor, porque eu acho que isso é importante, né? Os tempos já estão duros demais, não é? Então, eu acho que o humor é fundamental. Grande abraço, um prazer grande conversar com você sempre. Você é uma inspiração, é um exemplo, é um querido companheiro. Muito obrigado. Obrigado a você, querido. Boa noite e até a próxima, pessoal. Muito obrigado a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, Jorge. Beijo para você. Tchau, querido. Tchau.